os problemas da homilética. Vamos solucionar esses problemas hoje aqui, então, tá bom? Vamos lá, gente. Quais são os problemas que a homilética pode não causar, mas que tipo de problema que estaria relacionado com a arte da homilética, essa arte de falar para um povo, falar para pessoas, de expor ideias, pregar o evangelho, tá? A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. O que isso poderia trazer de dificuldade, queridos? A gente entender que a nossa fé ela vem pela pregação. Como é possível que surjam dificuldades quando esta palavra é proclamada, a palavra da fé? Que tipo de dificuldade a gente pode encontrar com isso? O problema é que nós encontramos é que ele não está na palavra em si de Deus, que seria o instrumento ao qual o proclamador iria usar. O problema é que nós podemos encontrar, a gente pode ler aqui, ó, Hebreus 4:12, como ele diz aí na apostila. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como essa palavra poderia causar alguma dificuldade? Na verdade, não é a palavra que vai causar dificuldade. O problema não está na palavra, mas na sua proclamação, que é feita por homens. Tá? Esses homens, eles têm essas características. São pregadores que muitas vezes não admitem as suas imperfeições e nem as suas limitações na questão da interpretação e da exposição desta palavra. Esse é o problema, essa é a dificuldade que a gente encontra. Então, atualmente, as dificuldades mais comuns da pregação bíblica se encontram em algumas áreas que a gente vai falar aqui. Então, vamos definir essa parte aqui da nossa aula como erros dos pregadores. Alguns erros que os pregadores cometem ao anunciar uma palavra que é perfeita, que é verdadeira, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discernir pensamentos e propósitos do coração. Como que esses homens conseguem fazer esta façanha de fazer com que haja dificuldades na proclamação desta palavra? Primeira dificuldade que a gente encontra está relacionada com a falta de preparo desses proclamadores. A falta de preparo do pregador, na maioria das vezes, faz com que ele traga uma pregação pobre. O que é uma pregação pobre? É uma pregação onde o conteúdo não é bem explorado, onde o conteúdo não é transmitido da forma correta. Isso é uma pregação pobre. A pregação pobre ela tem a sua raiz na falta de estudo do orador, ou seja, o pregador ele comete esse equívoco quando ele se dispõe a ser um anunciador desta palavra, mas em contraponto ele não tem conhecimento profundo dela. Ou seja, é aquela pessoa que quer ser o pregador, quer ser o pastor, quer ter o microfone na sua mão, mas não se dedica ao estudo da palavra. Muitos julgam ter essas condições para ser esse anunciador, esse proclamador da palavra. Preparar uma mensagem bíblica. Mas a gente sabe que, pelo que nós já estudamos até aqui, há de ser realizado um árduo trabalho para que a pessoa consiga realmente desenvolver esta pregação, estruturar essa pregação e anunciá-la ainda depois. Há um árduo trabalho. Todo mundo acha que pode pregar. Na verdade, muitos até fazem assim, porque acham que podem pregar. É proibido pregar? Não é proibido pregar, porém, há a maneira correta de se fazer isso.
Ah, então só pode se pregar quem estuda teologia? Também não. Mas não queiras ter uma igreja de 400 pessoas te olhando, esperando receber de você a mensagem, se você não se capacita para isso. Você pode pregar, prega lá fora, prega lá na sua família, prega para o seu vizinho, entendeu? Há níveis onde você pode executar, com o mínimo de dedicação da sua parte, com uma vida de leitura deficiente, mas há alguns outros níveis que você precisa se capacitar para ocupar essa posição. Então, as pessoas pensam que qualquer pessoa pode ir lá e executar. E essa falta de preparo dessa pessoa, do pregador, faz com que o primeiro problema que a gente identifica aqui, ele apareça. A falta de preparo do pregador faz com que surjam pregações pobres. O que é uma pregação pobre, querido? Uma pregação pobre é uma que não cumpre seu objetivo, não anuncia as verdades bíblicas, não anuncia Cristo, não leva as pessoas ao arrependimento e aceitar a Cristo por consequência disso. Isso é uma pregação pobre. Ela é cheia de chavões de crente, ela é cheia de movimentos das emoções, mas na verdade ela não transforma ninguém. Ela só agita o povo um pouco e não transforma a vida de ninguém, não muda ninguém, não anuncia nenhuma verdade que vai impactar a vida dos ouvintes para que eles se transformem ou sejam edificados. Segundo erro que a gente encontra é a falta de unidade. Essa falta de unidade não é falta de unidade do povo de Deus, mas é a falta de unidade do que vai ser anunciado. Os ouvintes do sermão perdem o interesse pelo recado do pastor quando esse apresenta uma mensagem que consiste em uma mera junção de versículos bíblicos. Às vezes, são até desconexos um do outro. Pulando de um livro para o outro, sem unidade, sem um tema para organizar o raciocínio. Esse é o segundo maior erro que a gente encontra nas pregações. Tem muita gente que sofre desse mal, e principalmente pregadores que não fazem uso de um esboço para se orientar. Por quê? Porque ele acha que na cabeça dele, na hora, ele vai lembrar de tudo. Tudo bem, eu não tenho problema com isso, que a pessoa não use esboço. Mas, se ele conseguir se organizar, tudo certo. Mas quando ele não consegue, o que começa a acontecer? Na hora que a gente está falando, queridos, a nossa cabeça, ela está... você vai se lembrando de outras passagens parecidas com aquele tema que você está falando. O Espírito Santo vai te falando coisas diferentes que você talvez nem tenha visto antes naquela mensagem. E a chance desse pregador sair do tema, sair totalmente do que ele estava falando é muito grande. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes. E isso é um erro. Por quê? O intuito não é o pregador trazer sempre, cada hora que ele abre a sua boca, uma nova revelação. O intuito é que ele traga uma mensagem que as pessoas consigam entender, para que essa mensagem tenha efeito na vida delas. Então, uma hora o pregador, ele está lá falando, ele está lendo aqui um versículo aqui sobre a crucificação, e aí ele volta para falar lá do Antigo Testamento sobre alguma coisa da lei, e aí ele muda de assunto, vai citar um texto lá histórico, aí ele vai para o Apocalipse e fala do juízo final. Ou seja, quem é que vai entender essa pregação? Que percorre a Bíblia toda, e esse não é o problema, dá para você fazer uma pregação dentro do tema, percorrendo a Bíblia toda, isso não é o problema. Mas o quanto mais o pregador ele pula de um livro para o outro, ele salta de um contexto para o outro contexto, mais difícil é para ele próprio organizar as ideias ali. Quem dirá para os ouvintes? Então, precisamos tomar cuidado. O nosso assunto, o que nós vamos anunciar, ele fala dessa prédica. A prédica é o anúncio da verdade bíblica. É o anúncio do evangelho. Isso é a prédica que ele fala aqui. Então, essa pregação, ela precisa ter um corpo. Ela precisa ter uma unidade. O que é ter uma unidade? É ter um começo, ter uma introdução, ter uma explicação, uma explanação, uma aplicação, depois e uma conclusão. Precisa o assunto começar e terminar o mesmo assunto, de preferência.
Tem pregação que é assim, ela começa num assunto e termina no outro, né? E aí depois ele põe a culpa no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo acabou de mudar tudo aqui, gente. Por quê? Porque não tem unidade corporal nessa mensagem que foi anunciada ali. Então ele vai falando o que vem na cabeça sem nenhum rumo, tá? Terceiro erro qual é? A falta de vivência real do pregador. Pregador que vai anunciar a verdade de Deus. É errado ele pregar o que ele não vive? Há uma diferença aqui muito sutil. Essa frase, pregar o que vive, ao pé da letra, nesse caso, por exemplo, financeiro, então, coitado das igrejas do bairro, nenhuma delas pode pregar sobre riqueza e prosperidade, né? Podemos até falar de prosperidade no âmbito geral, mas prosperidade financeira, bênção, riqueza mesmo, dinheiro, money, não poderia falar, porque ele não está vivendo. A gente vive na nossa vida aqui, no nosso contexto. Mas então qual é aqui o fato? É que nós estamos cumprindo os princípios bíblicos para viver essa vida de prosperidade, para ter uma vida abençoada e próspera, ou seja, nós estamos no caminho. A questão da santidade, por exemplo, assim, eu posso pregar sobre santidade? Posso pregar sobre santidade? Falou certo. Buscando a santidade, porque quem é santo? Quem é que é santo que pode pregar, então, sobre santidade? Ninguém. Então, nós necessariamente não vamos estar vivendo tudo aquilo que nós vamos anunciar na nossa mensagem, mas nós estamos naquela busca, no aperfeiçoamento. É diferente de você pregar santidade enquanto a sua vida está enraizada no pecado. Aí sim, incorre nesse erro aqui, da falta de vivência real do que você está anunciando. O pior que pode acontecer ao pregador do evangelho é proclamar as verdades libertadoras de Cristo e, ao mesmo tempo, levar uma vida arraigada no pecado e em total desobediência aos princípios da palavra de Deus. Por isso Paulo escreveu: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Então, de que valeria um pregador anunciar as maiores verdades bíblicas se a vida dele está indo na contramão? É disso que a gente está falando aqui. Mas enquanto nós estamos nesse processo, nessa caminhada, não é que a gente não pode dizer. A gente talvez não vai ter tanta propriedade. E isso faz diferença também. Tá? Isso também faz diferença. Do que há uma coisa hoje na modernidade que se chama autoridade. A autoridade ela pode ser percebida ou ela pode ser provada. Vou dar 2 exemplos para vocês. Qual que é a autoridade que eu passo para você? Olha, você precisa ser santo, porque a Bíblia diz, ou melhor, você precisa, vou dar um exemplo mais palpável. Você precisa ser próspero financeiramente, porque a Bíblia diz que a gente vai comer o melhor dessa terra, parará, parará e parará. Eu estou falando para você o princípio. Agora eu posso chegar para você, no outro contexto, e fazer assim, olha, você precisa ser próspero, porque eu vivo essa prosperidade, eu cumpro o princípio bíblico e eu conquistei esse nível aqui de prosperidade e eu mostro para você. Isso é autoridade. Então, há essa diferenciação. Talvez o primeiro vai falar de prosperidade, fala, tudo bem, beleza, obrigado, entendi o princípio. Agora o segundo ele fala e ele te prova que funciona. Isso é autoridade provada, tá? Então, na questão bíblica, é a mesma coisa. Por que você acha que tem, por exemplo, tem um pregador que ele é conhecido naquela área específica que ele é bom? Porque ele tem aquela autoridade, aquela vivência e o resultado para mostrar para ele. Não tem? Por exemplo, o pregador da liderança, aquele que prega sobre isso aqui, aquele que prega sobre casamento e por aí vai. Então, isso daí está relacionado um pouquinho com essa questão da vivência, tá? O quarto erro que a gente pode apontar aqui é a falta de aplicação prática às necessidades da igreja. Por exemplo, muitas mensagens são boas, são ótimas analogias, são ótimas análises da doutrina bíblica,
elas mostram como que funciona as regras doutrinárias da Bíblia, ela te mostra a vontade de Deus, ela te mostra como lá no Antigo Testamento há uma conexão com o Novo Testamento em algum princípio bíblico, tudo bem. Mas, por outro lado, ela não dá nenhuma forma prática, não dá nenhum exemplo para você poder aplicar isso na sua vida. Então você até entende aquela mensagem e fala, oi, parabéns, bonito. Mas e aí? Onde eu entro nisso daí? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? O que isso vai mudar na minha vida? Que amanhã eu vou sair, vou ir trabalhar, vou pegar o ônibus, vou trabalhar lá não sei quantas horas por dia lá, volto à noite, tenho que ir para o curso de teologia. E onde que essa verdade toda que você pregou para mim vai entrar na minha vida? Se a mensagem não tiver uma aplicação prática para a vida das pessoas, ela pode até ser boa e bonita e verdadeira, mas não funcionou. Não funcionou, porque não transformou a vida de ninguém. Só foi informação. Então, a pregação, ela não pode ser construída somente para passarmos informação para a igreja. Nós precisamos ensinar para eles também uma aplicação prática na vida daquela pessoa, de uma maneira viável, onde ele vai poder viver aquilo que você está anunciando através da pregação. Então, quando você fala, por exemplo, na célula sobre arrependimento e salvação, você precisa não só falar, olha, você precisa se arrepender. Às vezes é o primeiro contato de uma pessoa com o evangelho. Aí ele fala assim, tá bom, eu sei, tudo bem, eu preciso me arrepender. Mas o que é se arrepender? Como que eu faço isso? Então você precisa ensinar para ele. O primeiro passo é você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer que você viveu uma vida pecaminosa e deixar Cristo entrar. Ah, agora eu entendi então o que eu preciso fazer, tá? Então, vamos resumir dizendo o seguinte, para você ter uma aplicação prática, você vai pegar tudo que você está anunciando e vai falar, então, diante de tudo isso que eu estou anunciando, você precisa fazer isso. Aplicação prática. Diante de tudo que eu te falei, então você precisa fazer isso. Aí você está dando uma aplicação para essas pessoas. Quinto erro é a falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos. A maior parte das escrituras foi praticamente abandonada na pregação eficiente do Evangelho. Ele diz aqui que, não sei se esse é um dado estatístico verdadeiro, mas ele diz que mais de 95% dos sermões evangélicos pregados no Brasil se baseiam em textos evangelísticos apenas. Como a passagem de Zaqueu em Lucas 19, essa passagem de João 1, onde fala que todos quanto receberam a Cristo, Deus deu o poder de ser feito filho. João 3,16, Deus amou o mundo. João 14,6, que fala onde Cristo diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem. 2 Coríntios 5, do 15 ao 21, mais especificamente o versículo 17, fala assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, aqui, querido, são os top, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os top 6 sermões aqui pregados no Brasil. Os top 6 temas aqui. Então, é um erro isso também, porque a Bíblia não contém só mensagem evangelística. A gente precisa falar de todos os temas. A gente vai ver isso aqui mais para frente um pouquinho, mas a gente precisa fazer isso aqui que diz em Efésios 3:8. Prega-se a verdade, né? Essas pessoas que pregam isso aqui não estão erradas. Estão pregando a verdade, mas não toda ela. Isso aqui, o texto evangelístico, ele consiste apenas em uma parte da história. É onde você vai atrair as pessoas, mas depois você precisa terminar de entregar o restante da mensagem do Evangelho, que não é só venham a mim que eu vou fazer tudo que vocês querem, a sua vida vai ser melhor. Então ele diz assim, Efésios 3:8,
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele está fazendo. Anunciando o quê? Riquezas incompreensíveis, insondáveis riquezas de Cristo. E não somente a mensagem básica evangelística. Tá bom? Então, esse é o quinto erro das pregações. Como que se prega uma coisa mais profunda num culto, por exemplo, de um domingo, onde tem visitantes? Dá para se pregar. A gente precisa sair dessa história que domingo é o dia da palavra rasa. Agora, no meio da semana, é o dia do culto de doutrina. O pessoal já dá até o nome, é o culto de doutrina. Que é naquele dia só, o restante dos outros dias, não vai ter o ensino profundo da palavra. Não, todos os dias tem que ter. Dá sim para você, numa mensagem, colocar a mensagem evangelística, mas também colocar o ensino da doutrina bíblica. Dá sim. Às vezes isso não acontece, por quê? Porque os pregadores preferem recorrer aqui, aos temas mais lidos, mais fáceis, talvez, e qualquer outro motivo aí. O sexto ponto o sexto erro, falta de prioridade da mensagem. Esse aqui, queridos, é o pior de todos. É porque esse aqui ele nem oportunidade para pregação ele dá. Olha o que ele diz aí. O culto teve início pontualmente às 19h30, com um belo programa musical, seguido de muitos testemunhos. É para a glória de Deus os testemunhos. Não tenho problema com isso. Testemunhos empolgantes. Depois, várias orações, ou seja, as oportunidades que apareceram no meio do caminho. E aí, diversos avisos. Todos os avisos. E vamos ter reunião de não sei o quê. E vai ter a reunião do lanche. E vai ter a reunião da cantina. E todos os avisos. Depois, o culto começou 7h30 aqui nessa historinha nossa aqui. 9h30, o pastor toma a frente e fala, né? Vamos agora para a parte mais importante. Ué, a mais importante foi deixada assim para o final de tudo, até depois dos avisos. Aí o pregador da noite pega o microfone e fala assim, meu Deus do céu. Ele olha para a cara das pessoas, eles estão já, né, daquele jeito que eu falei, escorregando na cadeira, assim, ó. O que esse cara vai querer pregar? Não tem o que se pregar. Já ouvi algumas histórias de pregadores, né, que foram pregar em locais onde aconteceu isso aqui. E aí ele pega o microfone, uns falam assim, amém, igreja, todo mundo já foi abençoado, vamos embora. Outro, mais corajoso, ainda tenta pregar alguma coisa. Aí ele pega lá o sermão dele, de 5 páginas, por exemplo, e ele fala assim, meu Deus do céu, eu vou ler o título, eu acho, e a conclusão. Para ver, só para não dizer que eu não preguei, porque vamos chamar eu de orgulhoso se eu não pregar, né? Mas não tem como. Então, esse é o pior erro de todos, ao meu ver. Por quê? Porque ele não deu nem oportunidade para a mensagem ser anunciada. O pastor ele fica constrangido de pregar mais 40 minutos, depois que as pessoas já estão sentadas 2 horas, ouvindo aviso, ouvindo milhares de testemunhos, e quem deixa dar testemunho sabe que o negócio é complicado. A pessoa que foi dar o testemunho começou contando lá de quando ela tinha 16 anos. Imagina até essa mulher chegar na idade que ela estava ali no dia do culto ali para encerrar esse testemunho. Então fica difícil. Então esse aqui eu creio que é se não o pior, um dos, tá bom? O sétimo erro seria esse aqui, ó. A falta de um bom planejamento ministerial. O que esse planejamento ministerial vai fazer? A falta de planejamento ministerial ela é um problema por quê? Porque o pregador, ele precisa se planejar com antecipação. Dá para se preparar uma pregação quando você sabe que você vai pregar daqui a 2 dias? Dá. Dá para se preparar. Toda vez esse pregador vai ser pego assim de surpresa? Será que ele não consegue pensar numa programação para trazer uma mensagem mais elaborada, abordando o mesmo tema durante um mês? Será que no mês da Páscoa ele não consegue falar o mês todo sobre a crucificação?
pregando desde o êxodo lá, a saída do povo, depois pregando sobre o sacrifício de Cristo, aí tem o culto da ceia, onde ele traz um contexto mais profundo sobre a comunhão com Cristo. Será que não seria bom se isso acontecesse? Então, o planejamento ministerial iria proporcionar isso. E às vezes o que acontece? As mensagens, elas são tão variadas, que né, um dia é um tema, no outro dia é um outro tema totalmente diferente, aí na outra... Então, isso não é ruim. É bom ter diversidade, porque não é ruim também pregar toda vez o mesmo sermão. Mas, quando é o mesmo pastor que prega, muitos pastores falam sem um plano e sem propósito. Ele simplesmente decide a cada semana qual é o tópico do domingo seguinte. Algumas vezes ele toma essa decisão na própria sexta-feira ou no sábado. E aí vem o que isso causa. Olha aqui, ó. Na letra A, ele fala assim: o pregador fica sob tensão e ansiedade desnecessária. Por quê? Porque quem prega sabe. Quando você sabe que você vai pregar, você já fica ansioso. Você fala, meu Deus, Deus me dá aí logo o versículo, pelo amor de Deus. Eu preciso estudar ele o máximo que eu puder. Não deixa passar nenhum dia sem me dar logo aqui o tema da palavra ou o versículo, porque eu preciso estudar o máximo possível. Porque o cara trabalha, às vezes, o cara ainda estuda, e quando é que ele vai ter o tempo para estudar essa pregação? Então, tem toda essa dificuldade, às vezes a pessoa fica ansiosa. Na letra B ele fala, eles pregam os mesmos sermões, domingo após domingo, eles escolhem um versículo diferente, mas no fim o conteúdo acaba sendo o mesmo da semana passada. Não teve tempo para desenvolver o tema. Não teve tempo. Outras vezes o pregador tem uma ideia boa, mas não dá tempo para ele desenvolver. Aqueles que não planejam a sua pregação geralmente cedem a uma tentação, que é pegar e copiar outros pregadores. Pega a mensagem lá de um pregador que ele gostou e copia e reproduz ela. O bom pregador deve fazer um planejamento, incluindo mensagem para os dias especiais, como Natal, Páscoa, aniversário da igreja e por aí vai. Dessa forma, ele vai alimentar o rebanho com uma dieta sadia e balanceada. Por exemplo, há alguns temas na Bíblia, querido, que ninguém vai conseguir explorar esse tema numa pregação. Na verdade, a maioria deles. É impossível. Então, é bom, por exemplo, quando a gente tem aqui uma série de mensagens com o mesmo tema. Isso amplia bastante o nosso entendimento, a nossa revelação sobre aquele tema. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas são muitos temas, então isso é bom a gente fazer sempre isso. Por isso que as pessoas gostam muito de campanha. Às vezes é uma campanha com um tema lá específico, mas é bom, não só pela mania do povo de gostar de campanha, mas é bom também porque eles aprendem aquele tema de uma forma mais profunda. Então, isso faz com que a igreja seja alimentada de uma forma mais robusta, mais sadia acerca dos temas bíblicos e da doutrina, tá? Aí ele fala aí de outros erros, outros problemas aí que a gente encontra na vida dessa questão aí, mas ele está falando agora mais do ouvinte do que daquele que anuncia. Então,